Hoje vamos falar sobre o chamado de Moisés. Moisés é o maior líder da história do povo de Israel. O homem que liderou o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, para sair da escravidão e constituir uma nação livre. É uma história interessantíssima que você pode ler no livro do Êxodo. Mas nós vamos falar agora especificamente sobre quem foi Moisés e por que ele foi chamado por Deus. E esse relato está no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, logo depois do Gênesis, nos capítulos 1 a 3. Aí temos a história de Moisés e como ele chegou a ser a pessoa que foi chamada por Deus para ser o líder, para tirar o povo de Israel da escravidão no Egito. Então, vamos falar sobre a origem de Moisés. O povo de Israel foi parar no Egito no tempo de José, o filho de Jacó, aquele que foi vendido como escravo pelos irmãos e acabou se tornando a segunda maior pessoa do Egito, logo atrás do faraó. E houve uma grande fome na Palestina, né, na Terra Santa, e a família de Jacó acabou emigrando para o Egito, onde foi recebida por José e acabou tendo uma posição de destaque lá na terra do Egito. Mas passou-se o tempo. E aí diz logo no comecinho do capítulo 1 do Êxodo o seguinte: então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles, o povo de Israel, chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então está aí a origem da escravidão do povo de Israel. Começou com uma coisa boa, eles foram para o Egito para fugir de uma fome, foram muito bem recebidos, viveram muito tempo lá, muito bem, até que a memória de José passou e veio um novo faraó, e esse faraó, com medo do crescimento do povo de Israel, acabou escravizando esse povo e usando esse povo para fazer as construções que os egípcios eram famosos, como pirâmides, templos, etc. Essa escravidão durou 430 anos, segundo o relato da Bíblia. E aí ocorre uma coisa interessante que mostra como Moisés acabou indo parar no palácio do faraó. Como Deus usa coisas às vezes ruins e faz do limão uma limonada. Vejam o que aconteceu. O rei do Egito, o faraó, ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, o seguinte: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Deus foi bondoso com as parteiras e deu prosperidade, família para elas, a Bíblia conta isso. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido
mas deixem viver as meninas. Então, Faraó, cada vez com mais medo dos israelitas, mandou matar todos os recém-nascidos. E aí entramos no capítulo 2 de Êxodo, quando fala de Moisés especificamente. Um homem da tribo de Levi, portanto, Moisés era levita, casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela deu à luz um filho. Ela escondeu a criança por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, a criança começa a crescer, chorar forte, etc. Pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. E aí a água do rio foi levando o cesto, e esse cesto, pela intervenção divina, foi parar num lugar muito especial. O texto da Bíblia diz assim: a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abrir, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino, sabe, a irmã chama-se Miriam, depois o nome dela aparece no relato bíblico. Então, Miriam aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Claro, a filha do faraó não tinha leite para dar para o bebê. Quero, respondeu ela. E Miriam foi chamar a mãe do menino, quer dizer, a própria mãe de Moisés serviu como ama de leite dele. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Olha que história extraordinária. Moisés nasceu um escravo e acabou virando filho adotivo da filha do faraó, ou seja, neto adotivo do faraó. Foi para o palácio, onde teve uma educação extraordinária, porque era família real. Então, Deus providenciou para que Moisés tivesse uma educação maravilhosa. Ele não teve a educação de um escravo, e por isso que ele pôde ser o líder do povo e fazer tudo o que ele fez. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então, Moisés sabia que ele era de origem israelita, isso não foi escondido dele, e ele um dia viu um irmão dele, uma pessoa do mesmo povo, sendo maltratado e acabou matando aquele que estava maltratando o seu irmão. Mas ele achou que ninguém tinha visto, mas foi visto. E quando o faraó soube disso, diz o texto, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian, que é uma terra meia desértica, que fica do outro lado do deserto do Sinai. Ele saiu do Egito, lá da região rica, perto do delta do rio Nilo, e atravessou todo o deserto e foi parar do outro lado, em Midian. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E aí entramos no capítulo 3. É importante perceber, quando a gente fala lembrou-se Deus, Deus não esquece. Isso é uma maneira que o escritor do texto tem para tornar Deus mais compreensível para o ser humano. É o que a gente chama de antropomorfismo. É transformar Deus numa coisa parecida com o ser humano. Nós vemos isso nos desenhos animados, quando os animais falam, os vegetais falam, ficam parecidos com seres humanos. Isso é antropomorfismo. E o rei que oprimiu os israelitas morreu e agora subiu ao trono o filho dele, portanto, o irmão da mãe adotiva de Moisés. Mas Moisés já estava em Midian, isolado. Lá ele se casou, teve filhos, etc. E aí entramos no capítulo 3, onde há o chamado de Moisés propriamente dito.
Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Repare, Jetro não era um seguidor de Deus, ele era um pagão, isso era comum naquela época, e era um homem importante naquela região onde eles estavam. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Aqui, o Monte Sinai é chamado de Horebe, que é o outro nome que o Monte Sinai tem. O Monte Sinai é onde Deus deu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, para o povo de Israel. E Moisés estava no pé do monte. Ali, diz o texto, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Sarça é um tipo de vegetal, uma moita baixa. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E aí, naturalmente, Moisés ficou curioso e se aproximou. E então, do meio da sarça, Deus o chamou, dizendo: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu Moisés. Disse ainda Deus: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Repare, Deus está lembrando a promessa que ele fez, a aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Foi por isso que, quando Moisés saiu do Egito, houve a travessia do Mar Vermelho, etc., ele parou no Monte Sinai, onde Deus deu a lei, deu as tábuas dos 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus numa pedra. Ele deu esses mandamentos para Moisés. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vocês, e eles me perguntaram qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Essa pergunta de Moisés, ela tem a ver porque, naquela época, conhecer o nome de uma pessoa, conhecer as características dela, era uma forma de intimidade com a pessoa. E, naturalmente, o povo ia perguntar a Moisés: mas como é o nome de Deus, já que você falou com Deus? Porque o nome de Deus não era conhecido até então. E é interessante que Deus responde, ele não dá um nome específico, ele diz: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. As letras que representam esse eu sou o que sou dão origem ao chamado tetragrama, as 4 letras que formam o nome de Deus, que é IHVH. Daí vem Yahvé e, numa transliteração, Jeová. Mas vem daí o nome Yahvé, que é o nome que a gente dá a Deus. Então Moisés pergunta a Deus o nome, Deus dá esse nome, e esse é o nome pelo qual Deus passa a ser conhecido pelos israelitas. E aí Moisés negocia com Deus, diz: Deus, eu não sei falar, isso já está no capítulo 4, diz: eu não sei falar, eu sou gago. Aí Deus coloca o irmão de Moisés para ser o porta-voz dele, e aí Deus dá a Moisés uma vara que tinha poderes especiais, se transforma em cobra, etc. E Moisés vai para o Egito, o faraó não aceita libertar o povo e vem as 10 pragas, e depois o povo sai do Egito. Na última noite tem a instituição da festa da Páscoa e saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, vão parar no deserto do Sinai, recebem
os 10 mandamentos, isso tudo antes de entrar na terra prometida. Mas está aí o resumo do chamado de Moisés. Moisés é chamado porque Deus tinha prometido ao povo de Israel libertar o povo e estava cumprindo a sua promessa. Moisés foi um homem criado no palácio do faraó, teve a melhor educação possível, era um homem preparado e não por acaso foi o líder de Israel, foi o homem que escreveu as leis de Israel, o autor, ou pelo menos o escritor inicial dos 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, inclusive o próprio livro de Êxodo, que nós estamos vendo agora, e foi o maior líder que Israel teve. É o homem que formou o povo de Israel como um povo livre. O povo de Israel nasce na família de Abraão, mas quem torna o povo de Israel um povo valente, um povo organizado, um povo guerreiro, um povo que teve condições de defender os seus próprios caminhos, foi Moisés, o grande líder da história de Israel. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos indique para amigos, para parentes, porque tudo que queremos é divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.